Olá, o Jornal Panorama está no ar. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vamos aos destaques desta edição. Deputado lamenta as mortes de um policial e de uma jovem e critica as condições de trabalho da polícia. Comissão de Saúde discute diabetes e os avanços no tratamento da doença. Sessão especial reúne mações na Assembleia. A repórter Gabriela Zorzal participou dos trabalhos em plenário na última sessão da semana e traz as informações para a gente. Os projetos da pauta de votação da sessão ordinária desta quarta-feira permanecem aguardando análise das comissões permanentes da Casa, porque não houve quórum para a votação dos projetos. Um dos projetos em pauta é de autoria do governo e trata do passe livre no transporte coletivo intermunicipal. No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou a PEC que estabelece a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para passageiros com mais de 65 anos, crianças com até 6 anos de idade e pessoas com deficiência. O projeto de lei do governo que está em pauta agora regulamenta essa gratuidade, estabelecendo os critérios para a concessão do benefício, especialmente no caso das pessoas com deficiência. O projeto segue, portanto, em pauta, aguardando a análise das comissões permanentes e a votação do plenário, e ele será analisado pelas comissões de Justiça, Mobilidade Urbana, Cidadania e Finanças. Voltamos ao estúdio. O deputado Sérgio Majeski repercutiu em plenário a morte da jovem Pamela Soares, vítima de bala perdida dentro de casa em Vitória. O deputado também criticou as condições de trabalho das polícias e a violência que atinge o Estado. Isso é resultado de um sucateamento geral da segurança pública aqui no Estado do Espírito Santo. Então, assim, é lamentável, né? Parece que o Espírito Santo fica cada vez mais parecido com o Rio de Janeiro. Foi um policial assassinado em Vila Velha, mais um. Agora, essa jovem, né, grávida de 7 meses, ali em Gurijica, a jovem Pamela Soares. Então, começa a lembrar muito a violência do Rio de Janeiro. E a violência cresce no estado, de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho viajado pelos 78 municípios do estado, todos os lugares que nós vamos, sem exceção, as pessoas reclamam da violência, do aumento do número de roubo, de assalto. E, às vezes, as estatísticas, elas não mostram aquilo que é a realidade. Hoje, a população ela começa a desacreditar da própria polícia pela falta de investigação e, muitas vezes, são vítimas de violência e não dão queixa, não registram a queixa. Quer dizer, acaba não sendo contabilizado. Então, no caso da Polícia Civil, por exemplo, como é que a Polícia Civil tem condição de investigar se nos últimos 10 anos só o efetivo da Polícia Civil foi reduzido em 40%? Mais de uma dezena de delegacias da Polícia Civil foram fechadas na Grande Vitória e principalmente no interior. Em várias cidades do interior não tem delegacia da Polícia Civil, quer dizer, como se registra? E as que tem, mal tem um computador, um estagiário e às vezes o delegado e mais 2 pessoas. 80% dos crimes no Espírito Santo não são solucionados, ou porque não são investigados ou não se consegue chegar a uma conclusão, por falta de investimento na Polícia Civil, tanto por falta de pessoal, quanto por falta de equipamento, por falta de modernização da polícia. E na Polícia Militar é a mesma coisa, que tem a função de prender, de coibir, mas que houve uma redução de 12% do efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar. A polícia está sucateada, o governo persegue a Polícia Militar desde o ano passado com a questão da greve. É claro que a violência, você não dá cabo dela apenas com a polícia, né? Porque você tem que tentar políticas para debelar a violência lá embaixo também, onde começa a ter origem. Mas desmontando e sucateando a Polícia Civil e a Polícia Militar, aí que não daremos jeito mesmo. Quer dizer, a violência cresce no Espírito Santo a olhos vistos e a Polícia Civil e a Polícia Militar, o que nós vimos nesses 3 anos e meio, foi o sucateamento, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, com a violência crescendo. Caracterizado pela presença de muito açúcar no sangue, o diabetes foi tema da reunião do Colegiado de Saúde. A comissão recebeu o presidente da Associação dos Diabéticos, que falou também sobre os avanços no tratamento da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 400 milhões de pessoas são portadoras de diabetes. Para falar do assunto, a Comissão de Saúde recebeu o presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo, Alexandre Lourenço de Loyola. O tipo 1 é uma doença autoimune
que o próprio organismo ataca as células do pâncreas que produzem insulina e a pessoa se torna insulino-dependente quase que imediatamente. O tipo 2 já é uma resistência à insulina que o próprio organismo produz, que é menos grave do que o tipo 1. O tipo 1 não tem muita opção. Ou começa o tratamento rápido ou entra numa cetoacidose até um óbito se não for iniciado o tratamento. O convidado falou sobre as ações desenvolvidas pela associação no estado. A gente tem os encontros de educação continuada, onde são debatidos todos os assuntos interessantes de informações ligados ao diabetes. Temos um projeto Diabetes Angels, que estaria ligado à desinternação de um paciente que acabou de abrir um quadro de diabetes. As blitz glicêmicas, onde são feitos testes de glicemia em locais públicos, ou em escolas, ou até em calçadas na rua, para detecção de detecção do diabetes e também para divulgação das informações sobre o tratamento. Os avanços no tratamento da doença também entraram na pauta da reunião. Entre as principais novidades está a bomba de insulina, já utilizada por muitos pacientes. Um tratamento atual que se aproxima mais do funcionamento orgânico da gente. As infusões de insulina são em menor quantidade, com períodos que podem ser pré-estabelecidos com mais ou menos insulina basal, e a questão da redução da quantidade de aplicações de insulina, já que a troca pode acontecer de 3 em 3 dias dessa cânula que fica colada no corpo da pessoa em locais específicos, barriga, pernas, e é um tratamento muito mais próximo ao nosso funcionamento orgânico, que traz um resultado muito melhor a curto e longo prazo. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta com mais informações. O Jornal Panorama está de volta com mais informações para você. Sessão especial reuniu maçons na Assembleia Legislativa. Em todo o estado, 107 templos maçônicos estão em atividade. Em sessão especial realizada no plenário de Seu Cardoso para discutir o papel da maçonaria no momento atual do país, lideranças da instituição defenderam o voto responsável nas eleições de outubro. O grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo disse que antes de votar é preciso verificar se o candidato tem ficha limpa. Para o cidadão, a pessoa de bem, saber votar corretamente no homem de bem, aquele candidato, provo, que tem ficha limpa, Esse é um trabalho que nós temos fazendo. Nós temos o Brasil no Plumo e a Ética na Prática, Brasil Presente, o grupo de irmãos, abnegados, que vão, nas assembleias, onde eles fiscalizam as câmaras municipais, para ver se está correndo tudo corretamente. Se tiver, tudo bem. Quando não tem, traz o problema para a gente e a gente vai correr atrás da solução do problema. E a outra vertente que nós temos também no Brasil do Plumo é as licitações públicas. Nós acompanhamos as licitações públicas e todas as vezes que tem algum problema na licitação, a gente tem membros do Tribunal de Contas também que faz parte dessa comissão, e a gente liga para o prefeito, para a comissão de licitação, dizendo, essa licitação tem problema. E geralmente é corrigido o problema a tempo. Walter Noronha informou que a Grande Loja reúne 107 templos maçônicos no Espírito Santo. A instituição realiza várias campanhas de solidariedade, entre elas a distribuição de cadeiras de rodas. A deputada Luzia Toledo destacou a importância da maçonaria. Eu acho que a maçonaria, no mundo inteiro, presta um trabalho muito relevante, não só na parte social, mas principalmente no civismo. Em cada país, eles fazem o que fazem no Brasil. Honram a bandeira, honram o hino nacional, a brasilidade e assim nos outros países também. Eu tenho a honra, de ter trazido para essa casa, que é uma casa muito fria, As assembleias todas são assim. Na verdade,
na Câmara Federal não é diferente, enfim, o Senado também não. Nós precisamos muito de ouvir aqueles que fazem a diferença. A maçonaria faz uma diferença enorme. O Brasil é o único país do mundo que utiliza a urna eletrônica, certo? Errado. Diversos países também dispensam o uso do papel na hora de eleger seus representantes. E o Jornal Panorama de hoje traz uma matéria especial falando sobre essa estrela da eleição que há 22 anos recebe o voto de milhões de brasileiros. Foi em 1996 que os eleitores brasileiros começaram a ouvir esse barulhinho. O ano marca o início da implantação do processo eletrônico de votação no Brasil. Na época, apenas capitais e municípios com mais de 200 mil habitantes contaram com a urna eletrônica. As fraudes recorrentes nas eleições com o voto em cédula foram motivo para o desenvolvimento de um sistema de voto informatizado no Brasil. Casos até, a gente conhece, de urnas que já chegavam na sessão eleitoral cheias de cédulas, né? Então, isso era crônico na sociedade brasileira. Então, o processo eletrônico de votação ele veio resgatar isso e eliminar um pouco o ser humano do processo, né? Infelizmente, isso foi necessário. Alguns países não precisam disso, graças a Deus, mas a gente precisou disso nesse momento, infelizmente precisa até hoje. A eleição do ano 2000 foi a primeira em que todo o Brasil passou a adotar a urna na votação. O país foi o primeiro do mundo a ter a votação 100% eletrônica. Ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil não é o único país do mundo a adotar o voto eletrônico. Cerca de 30 países adotam eleições informatizadas, entre eles a Argentina, Venezuela e até alguns condados dos Estados Unidos. A maior eleição eletrônica do mundo é a da Índia, com cerca de 800 milhões de eleitores. Em nome da agilidade, modernidade e segurança, a urna eletrônica se estabeleceu nas eleições brasileiras. Mas no aspecto segurança, sempre há questionamentos. A Justiça Eleitoral assegura que o processo eletrônico de votação é inviolável. Hoje nós temos vários mecanismos de segurança, por exemplo, que impedem que eu instale um programa falso numa urna real ou instale o programa real num outro equipamento falso. O resultado na apuração só pode vir de uma urna oficial. Então tem um monte de procedimentos aí de seguranças, de técnicas, algoritmos, criptografia, assinatura digital que foram inseridos no processo durante esses 22 anos. Então a urna de hoje é mais segura do que a de 2 anos atrás, de 4 anos atrás, e a urna daqui a 2 anos vai ser mais segura que a de hoje. É um processo constante de evolução. Mas este especialista em crimes virtuais afirma que não há sistema eletrônico completamente seguro. Não existe um sistema informático 100% seguro. É lógico que os técnicos, os gestores da segurança da informação dos órgãos públicos, né, buscam sempre estar protegendo os seus ativos, suas informações, seus sistemas contra as ameaças, contra as vulnerabilidades. Só que o que causa maior estrago não são as ameaças conhecidas, e sim as desconhecidas, aquelas vulnerabilidades que ainda não foram descobertas. Então essa vulnerabilidade às vezes não está nem no sistema do TSE, sistema desenvolvido para a votação eletrônica, pode estar na linguagem de programação que foi desenvolvido, que foi utilizado, ou então a falha pode estar até mesmo no hardware, no processador. Recentemente foi descoberta a falha nos vários tipos de vários fabricantes de processadores, Intel, AMD. Então, quer dizer, toda uma conjuntura. E além da segurança lógica do sistema em si, tem também a questão da segurança física, o perímetro, né? Onde estão as urnas, onde elas são protegidas, desde a época que o sistema é inserido na urna, até o transporte, até o local do armazenamento, quanto tempo ela vai ficar armazenada até a data da eleição. Então toda essa logística, toda essa engenharia de segurança tem que ser pensada. O especialista também diz que é necessário estar sempre um passo à frente de quem tenta burlar o processo. É sempre estar acompanhando, estar até mesmo buscando, se infiltrando no meio de hackers, né, ver o que eles estão pesquisando, porque enquanto tem lá num órgão público 50 gestores de segurança da informação, de TI, trabalhando para adotar o sistema de segurança, tem 1 milhão tentando burlar essas vulnerabilidades. Então isso aí é um aspecto que tem que ser dado a devida atenção. E para driblar as vulnerabilidades, o processo eletrônico vem se aperfeiçoando. Um dos mecanismos criados foi a biometria, identificação do eleitor por meio da digital.
Nas eleições de outubro, 450 mil urnas eletrônicas serão usadas. O processo deve contar com 147 milhões de eleitores. Mas o mais importante em todo o processo é o voto consciente. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas continue ligado no portal de notícias e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.